dia a todos. Eu gostaria de agradecer à comissão pelo convite. Eu sou médica radiologista da Radiologia Clínica de Campinas. Eu vou falar hoje um pouquinho sobre os conceitos atuais de ressonância magnética. Primeiramente, eu gostaria de frisar a importância da comunicação do radiologista com a pessoa que está solicitando o exame, seja um fisioterapeuta, um médico. Então, os dados que vocês nos informam é de extrema importância para a gente conduzir o exame. Então, essa comunicação de fisioterapeuta, de médico ou outro profissional da saúde que solicita um exame de ressonância precisa ser clara, precisa ser bem definida para nós orientarmos o exame diretamente à procura do problema. Hoje em dia existem vários aparelhos de ressonância. Nós estamos enfatizando mais os exames nos aparelhos de alto campo. O que seriam os aparelhos de alto campo? Seriam aqueles que a potência do condutor do magneto seria acima de 1,5 Tesla, que é o que se mede. Hoje em dia, no mercado, a parte clínica ela é medida somente até 3 Tesla. Acima disso, só estudos experimentais. Nós, lá no serviço, direcionamos quase todos os exames para os aparelhos de 1,5 e 3 Tesla. Nós temos um aparelho aberto, que atualmente a gente só coloca à disposição do paciente apenas naqueles casos onde o próprio doente solicita, quer seja por claustrofobia ou por outro motivo. Então, por que pedir o exame de ressonância magnética? Primeiro, para avaliação, fazer uma avaliação total de todas as estruturas. Então, o que seria importante, né? O tecido celular subcutâneo, a musculatura, os ligamentos, os meniscos, a cartilagem e a avaliação óssea. É lógico que a avaliação óssea ela é mais bem definida pela tomografia multislice, mas a ressonância dá um padrão muito bom, principalmente nos casos de edema medular ósseo. Isso é o que a gente tenta ver só para acordar os meninos, para as meninas morrerem de inveja, né? E isso é hoje o que a gente está tendo de mais novo em ressonância. Esse é um composing, onde a gente consegue rastrear o paciente desde a cabeça até os pés, e a gente consegue, através desse composing, principalmente nos politraumas, evidenciar onde ele tem lesão, onde o paciente tem lesão. Essa é uma sequência nova, é uma sequência especial, chama-se sequências isotrópicas, onde nós temos cortes finos, sem espaçamento, e nessa sequência nós conseguimos... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Não, eu passo no próximo. Nós conseguimos exatamente ter vários cortes finos, sem o intervalo entre eles. Então, o que nós perdíamos no passado, que era a distância entre a espessura dos cortes, hoje a gente não tem mais, não se perde mais, principalmente por essas sequências isotrópicas. Essa sequência isotrópica você pode reconstruir nos 3 planos. Esse é um plano sagital, onde você vê exatamente, sem a perda de espaço entre eles, todas as estruturas anatômicas. Mais uma imagem do 3 Tesla, e o que a gente vê de novo hoje é a qualidade da imagem. Nós sabemos que na ressonância magnética, o padrão morfológico é o que predispõe à avaliação das lesões. Então, o que é importante para a gente ver? A anatomia da estrutura, e a partir de uma anatomia bem detalhada, você vai definir o que é lesão ou não. Esse é um corte coronal, é uma sequência especial também num aparelho de 3 Tesla, é uma sequência que se chama Blade, onde você vê exatamente a alta definição das estruturas morfológicas. Aqui nós vemos a primeira imagem, um plano coronal, e a subdivisão do ligamento, das 2 bandas do ligamento cruzado anterior. Se fala muito hoje na avaliação das bandas, tanto do cruzado anterior quanto do cruzado posterior, principalmente na detecção de uma lesão de uma banda só. Então, aqui nós vemos a banda posterolateral e a anteromedial do anterior. Aqui a divisão dela, das 2 bandas, uma banda para cá, uma banda e um pouquinho de líquido entre elas. Isso é uma imagem normal, que a gente não via nos aparelhos mais antigos e com menos potência. De novo, um corte mais para frente, onde vemos as 2 bandas de novo. E aqui uma visão mais detalhada, com a divisão das 2 bandas, posterolateral e anteromedial. E aqui os pequenos osteófitos incipientes, onde já sugere
a possibilidade de uma osteoartrose inicial. Passou para frente, só um minuto. Parou aqui, lá. Pronto, voltou. Perdão. Enfim, o que a gente tem de mais novo hoje na ressonância é a avaliação condral. A avaliação condral ela pode ser feita por várias maneiras. Clinicamente, os testes clínicos eles dão resultados para o mapa de T2 quantitativo e qualitativo, e essa outra sequência que chama-se DGEMERI. O que seria o DGEMERI? Delayed Gadolinium Enhancement MRI, que é da ressonância, contraste. Seria um contraste, um mapeamento de cartilagem pelo contraste com exercício físico e uma avaliação de ressonância após o exercício físico. Qual seria o propósito do mapeamento da cartilagem? Detecção de alterações intrasubstanciais iniciais e fissuras superficiais na superfície condral. E, principalmente, o legal disso é você ter uma evolução de como você vai orientar, quer seja no tratamento conservador ou no tratamento cirúrgico e o segmento dessas alterações condrais. Só para lembrar, a cartilagem hialina ela é composta predominantemente 80%, 65% a 80% por água, de 10% a 20% do colágeno, que é o colágeno que nós vamos avaliar, proteoglicanos de 10% a 15%, e os condrócitos que produzem o glicoaminoglicano, o colágeno, as enzimas e proteínas. Então, basicamente, o mapeamento de cartilagem ele vai se dar principalmente pelo conteúdo de colágeno, na desorganização da matriz do colágeno e da perda da concentração de proteoglicano. Só para lembrar, o osso subcondral, a água de permeio da cartilagem, os condrócitos, as fibras de colágeno e de proteoglicanos. Então, a partir das fibras dos condrócitos e dos proteoglicanos que nós vamos obter as imagens para ver se tem uma lesão condral ou não. Nós temos que nos habituar a começar a ver a imagem colorida, que é a partir disso que nós vamos avaliar. Aqui tem uma cartilagem íntegra, intacta. Quando você inverte essa imagem a um axial de patela, você vê exatamente o que nós vemos nos livros. Esse é um aparelho de 3 Tesla, o osso subcondral, aqui as fibras do colágeno e as fibras do colágeno tangenciando a camada mais superficial, exatamente como a gente vê nos livros de anatomia. Então, o que seria o mapeamento de T2? Seria um método na avaliação da estrutura interna da cartilagem, uma avaliação da ultraestrutura da cartilagem. O que nós vemos no envelhecimento e na degeneração, nós temos um acúmulo do conteúdo de água. E esse acúmulo de água que nós vamos dosar na ressonância magnética. Essa é uma imagem de cartilagem, um mapa condral, uma imagem bruta. Nós vemos sempre que vamos ter uma escala aqui para definir. O azul é uma cartilagem normal e a partir do momento que você progride na escala de cores, a parte vermelha seria onde você vê as lesões, que seria o alto grau de desorganização da matriz do colágeno. Essa é uma cartilagem normal, uma patela no córtex sagital, onde vemos exatamente as áreas azuis e as áreas amarelas, que significa uma cartilagem normal. Outro mapeamento na íntegra ainda, a gente sempre vai mandar essas imagens coloridas para se ter uma base. Aqui, uma imagem sagital da patela, com pequenos focos já de degeneração condral na camada mais superficial. Podemos realizar esses planos de mapeamento condral nos 3 planos também. Esse é um plano axial, onde já vemos alguns focos de lesão da matriz condral nas camadas superficial e média. Aqui é uma paciente, uma colega, até encaminhada por um doutor, que veio com uma suspeita. Ela já tinha uma reconstrução do LCA, com uma forte dor na porção medial, e nós vemos aqui já que existe alguma irregularidade na cartilagem. Se nós colocarmos um zoom, nós vemos que na parte lateral do côndilo medial, na parte mais externa, existe um afilamento, alguns cistos subcondrais, mas a gente não sabe até que ponto essa cartilagem está lesada. E no mapeamento condral, nós vemos exatamente extensas áreas de desorganização da matriz do colágeno, comprometendo até a camada profunda, até a camada do osso subcortical. Esse é mais um exemplo.
Exemplo, esse é um atleta onde ele teve um trauma com essa lesão grande. A gente não precisa de um aparelho de 3 Tesla para detectar essa lesão. Nós vemos no mapeamento condral essa área grande de lesão e o mais importante, essas áreas adjacentes, nós conseguimos exatamente ver o que está lesado não só na área da grande lesão condral, como também nas áreas adjacentes à lesão. E se você observar mais um pouco, a detecção de pequenas fissuras juntamente na área dessa lesão de cartilagem. Aqui é uma cartilagem aparentemente normal, uma espessura muito boa, uma espessura de 6 milímetros, e quando você faz o mapeamento condral, você já vê que tem pequenos focos na camada superficial de desorganização da matriz do colágeno. Outro exemplo, aqui na parte da faceta lateral, você vê alguns focos de desidratação da matriz condral, principalmente nas camadas superficial e média. Esse é um outro mapeamento, que é o mapeamento de Gemery, que eu falei. Você dá uma dose de contraste dupla e você pede para o paciente se exercitar e depois de 45 a 90 minutos você faz o mapeamento condral. O que é importante? Ele diminui na degeneração condral e se recupera no pós-tratamento. Então, você pode ter um controle dessa lesão também. Aqui é um realce pelo de Gemery pós-contraste. Você vê as áreas vermelhas onde você tem perda na concentração de proteoglicano, principalmente também na avaliação dos meniscos atualmente. Esse é um implante, um pós-operatório de um implante de uma lesão osteocondral, e você vê que ainda não tem a integração aqui na região do implante. Esse é um estudo que saiu em 2009, é uma lesão do ligamento cruzado posterior. Aqui é uma imagem do mapeamento pré-lesão, 4 semanas pós-lesão, 3 meses depois e 6 meses depois. E observa-se que nessa imagem você tem uma cartilagem normal, você tem áreas de perda de concentração de proteoglicano, e pós-tratamento você vê a recuperação completa dessa matriz condral. Enfim, por que é a importância do mapeamento da cartilagem? Detecção precoce, principalmente nas alterações onde você não vê alteração morfológica, diagnóstico preciso nas lesões relacionadas ao esporte e principalmente nos estadios precoces de osteoartrose, o encaminhamento adequado e principalmente, o mais legal disso é o segmento e você avaliar o quanto dessa cartilagem se recuperou ou não. Eu comecei a estudar cartilagem faz mais ou menos 1 ano, eu estou cada vez mais me apaixonando por isso, porque é um tema muito legal. E hoje a gente vê que esse mapeamento condral ele pode ser não só para avaliar a cartilagem, mas também para avaliar a formação de desidratação dos discos em estadio incipiente. Aqui a gente vê um disco intervertebral na altura preservada, aqui um mapeamento normal, e nós vemos um outro paciente normal, e nós vemos que esse mesmo paciente tem algumas áreas já de desidratação na matriz interna. Muito obrigada, era isso que eu tinha para falar.